Boa noite a todos. Mais uma vez agradecemos a oportunidade do trabalho e do aprendizado, principalmente, né? Eu gostaria, antes de mais nada, gente, fazer uma pergunta básica, né? Alguém aqui hoje já reclamou da vida, não? Duas pessoas, olha, estou no lugar certo. Estou no lugar certo. Eu já comi um monte, gente. Olha, vocês não sabem. Vindo de lá para cá, então, nossa, mas cheguei. Bom, nós vamos falar hoje justamente sobre a problemática da queixa. O quanto isso atrasa a nossa vida em todos os sentidos. E quem diz isso são os nossos amigos benfeitores. O tempo que nós desperdiçamos reclamando da vida, se nós fizéssemos uma prece, com certeza 90% de tudo aquilo seria resolvido. E não é passe de mágica, não, é fé. Mas a gente ainda não chegamos nesse estágio, né? Então a gente ainda reclama, né? E reclamar, gente, não é aquela situação agravante, não, meu. A gente reclama do frio, não é? Do calor, do sol, da chuva, porque anoiteceu rápido, porque amanheceu rápido, eu queria dormir mais um pouquinho, e a gente vai reclamando. Chega um ponto que a gente acha que é normal, né? Mas não é não, viu? Tem um provérbio chinês que diz assim, ó: lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que possuímos. E a usura da queixa é justamente sobre isso. Enquanto a gente reclama de uma situação, nós não foca aquela outra ao qual nós já alcançamos. As bênçãos de Deus na nossa vida, né? A gente fala assim, que vida chata, não é verdade? Mas nós estamos aqui ainda. Que interessante, né? E eu garanto que ninguém quer ir embora, não é verdade? Mas a gente reclama. Mas que vida, né? A gente tinha que mudar o texto, né? Que vida abençoada, que vida maravilhosa, porque ela é maravilhosa. Embora a gente ainda não compreenda, a vida é maravilhosa. O problema da queixa é que ela vai construindo uma personalidade naquele que a usa, da lamentação, como uma máscara sobre a sua postura natural. Então, quando a gente começa a se queixar da vida, que não faz pouco tempo, né, gente? Ela vai criando em nós um outro indivíduo. A gente vai moldando em nós uma pessoa que vive reclamando. Isso vai impregnando na gente, ela vai se tornando uma situação normal. Com o passar do tempo, se permanecermos fazendo uso da queixa, ela se incorpora em nossa postura natural. E nós passamos a ser queixosos. Então, onde nós estivermos, nós vamos reclamar da vida. Em qualquer lugar. Então, já não é mais uma situação. Isso já é nosso. Então, onde nós estivermos, nós vamos reclamar. Já viram aquelas pessoas pessimistas? Ela não tem mais motivo para reclamar, mas onde ela está, ela reclama. Por quê? Ela já se habituou a isso. Então, isso já faz parte dela, já faz parte do indivíduo. Uma vez que absorvemos a lamentação ou a queixa, o nosso patrimônio comportamental começa a se exteriorizar através dos nossos pensamentos e nossas palavras, passando assim a ser característica pessoal, ou seja, a nossa marca. Aí a gente já chegou naquele belo estágio onde nós estivermos, incomoda as pessoas. Já se depararam com pessoas assim, não? É complicado. E não é só a questão de nós. A nossa vibração, ela é totalmente negativa. Então a gente começa a perturbar a pessoa espiritualmente também. Porque a nossa energia, ela é negativa. E quem reclama da vida, ele alimenta essa energia negativa. Pode ser qualquer pessoa. Estamos bem, daqui a pouco reclamamos da situação. Se nós não, olha Jesus aí, orarmos e vigiarmos, nós estamos numa baixa sintonia. E se continuar, vai ser o dia inteiro assim. E à noite, outro dia, e a gente começa a se alimentar dessa negatividade. E chega um tempo que nós achamos que é normal. E não é. A gente passa a sofrer muito, entendeu? Aí vai na casa espírita, procura tratamento, quer falar não sei com quem, vai não sei aonde, e não vai resolver.
Porque o problema ele é íntimo, ele está dentro de nós e não é exterior. Então nós já estamos exteriorizando aquilo que está dentro de nós, ou seja, a nossa enfermidade íntima está se exteriorizando. E as pessoas observam e notam isso em todos os instantes. Desde a antiguidade, Sócrates já dizia: somos escravos do hábito, pelo fato de ficarmos presos àquilo que fazemos repetidamente. Preste bem atenção, gente. Queixar-se da vida, até o momento, é um hábito para a maioria das pessoas. Só que, o que é o hábito, gente? É um exercício, não é isso? O hábito é quando a gente começa a sintonizar uma mesma situação. Então, eu tenho o hábito de reclamar do sol. Então, eu começo a questionar aquilo, e aquilo vai impregnando em mim. E é um hábito. Eu falo isso 10, 20 vezes por dia. Só que chega um tempo, gente, que ele vai se tornar um vício. E quando ele se torna um vício, fica muito mais difícil de sair. Enquanto é um hábito, a gente ainda consegue, se tivermos força de vontade para isso. Mas depois que virou um vício, ninguém segura, gente. Ninguém segura. E vício é vício. Qualquer vício, ele é maligno. Qualquer um. E ele vai nos prejudicar, tanto física quanto espiritualmente. Então, por esse fato, constantemente, aquele que reclama da vida ou das situações impostas por ela, não percebe que haja assim, pois reclamar passa a ser uma segunda natureza desse indivíduo. Então, ele já se associou a essa situação. Então, para ele é uma coisa normal. E se alguém falar para ele que ele vive e reclama da vida, ele não vai aceitar, porque ele não percebe. Isso já faz parte do cotidiano dele, da vida dele. Onde ele estiver, ele vai reclamar. A reclamação é sempre uma surpresa àquele que a possui, pois, e que acabou de por conhecê-la. Então é quando a gente tenta alertar a pessoa, ela não vai aceitar. E quando ela não aceita, ela começa a nos questionar, que ela está certa e nós estamos errados. E tem uma situação também que é assim: quando a gente vai para um determinado lugar de carro, né? A gente vai para um determinado lugar e geralmente a gente vai, vamos supor, para o trabalho. A gente vai escolher o quê? Um caminho melhor para ir, não é isso? Menos trânsito, um lugar mais arejado, um lugar mais movimentado de pessoas, para nos dar uma segurança. Então, esse caminho ele passa a ser a nossa base. Então, saio de casa com o meu trabalho e já sei o caminho que eu vou e sei o caminho que eu volto. Com os nossos comportamentos acontece o mesmo. De tanto agir de determinada forma, isso passa a ser uma diretriz das nossas ações, ou a base onde elas se assentam para servir de ponto de partida para demais situações. Então, quando nós começamos a exercitar a queixa, chega um ponto que ela vai ser a nossa base. Então, tudo que nós formos fazer na vida, nós vamos reclamar. Então, tem uma tarefa para fazer. Vamos supor, nós estamos em casa, a esposa fala: olha, precisa arrumar aquele armário. A gente sabe arrumar, tem a farinha, está tudo na mão. Mas a gente vai reclamar por quê? Porque isso é um hábito. Oh, mas já está enchendo o saco, mulher. Mas a gente sabe fazer e sabe que é 5 minutos para resolver. Mas a gente reclama. E reclama de uma situação tão natural, uma postura tão, sabe, que a gente nem percebe. A gente está pegando a ferramenta, mas já reclamou. E a gente vai. E isso passa a ser do cotidiano. Veja como impregna em nós e a gente não percebe. Partindo daí, tudo que pensamos ou falamos sobre a influência da queixa, e é assim que lamentar torna-se uma armadilha psicológica, que aprisiona quem a possui. Então, estabelecer uma nova proposta comportamental exige muito esforço e um processo de reprogramação de nossas reações em torno de todos os acontecimentos da vida. Então, a gente precisa entender: cara, eu estou no caminho errado, preciso parar, retornar e começar a refazer de lá. Para quê? Para quando chegar aqui, eu vou entender todo o processo que está acontecendo. Porque a proposta da vida é essa, né? Tem uma passagem do Evangelho, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, ó: bem-aventurados os aflitos. E lá no item 18 tem a instrução dos espíritos: o bem e o mal sofrer.
Para quem ainda não entendeu o Espiritismo, fala, como é que a pessoa sofre bem? É uma situação meio estranha, né, gente? Sofrer bem, quem é que sofre bem? E o mal sofrer? Bom, todo mundo sofre mal, não é isso? Mas quando ele fala sofrer bem, gente, é que nós temos a oportunidade de entender aquela situação e tirar proveito dela. Tirar proveito daquela situação. Podemos fazer isso? Claro que sim. Se nós entendermos que não somos vítimas em nada, se nós entendermos que toda situação ruim que aparece na nossa vida é uma proposta de aprendizado. Por isso que estamos no mundo de provas e expiações. Se ela não é uma prova, ela é uma expiação. Se ela não é o momento de nós provarmos para nós vermos nossa capacidade, ela é uma situação ao qual nós criamos. Então, das duas formas, ela vem para nos ensinar. Agora, nem todos nós queremos aprender. Então, quando a gente entende uma situação, a gente está exercitando o quê? O bem sofrer. Eu estou vivendo essa situação ruim na minha vida, esse revés, não pode ter que ser. Mas eu tenho certeza que eu vou superar, não importa o tempo. Então, eu estou aprendendo o quê? A bem viver. Eu estou aprendendo a entender que aquela situação não é maior que eu. Pode até me machucar. Eu vou sair dela ralado, arranhado, não tem problema, mas eu vou superar. E quando a gente entra na situação do mal sofrer, é justamente o quê? Quando a gente entra na queixa e na lamentação, acreditando que vai resolver, e não vai. Ela vai se tornar cada vez mais difícil. Por quê? Porque a gente não está se dando conta de que nós somos maiores do que a situação, e não ela maior que nós. Então, quando a gente municia a situação negativa, ela passa a ser o quê? Maior que nós. E isso vai levar tempo. E nós vamos sofrer ainda mais. Porque a gente começa a se sentir solitário. Ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. Só que está todo mundo tentando ajudar, principalmente o plano espiritual. Mas a gente não abre uma fresta para que eles possam agir na nossa vida. A gente se tranca acreditando que está fazendo algo de bom e não está. E muitas pessoas que a gente conhece, como nós vemos em algumas vezes, a gente sofre de teimosia, porque não quer sair do lugar. A gente começa a se alimentar daquela situação negativa. Muitas vezes reagimos às intempéries que nos ocorrem, dizendo que não aguentamos mais a vida, né? Quantas vezes nós já falamos isso, né, gente? Que vida chata, né? Que vida isso, que vida é aquilo. Entretanto, o que não aguentamos mais não é a vida, mas a nossa postura diante da vida. Quem reclama da vida tem uma postura negativa perante a vida. Então, é a vida que é ruim ou nós que não estamos sabendo viver? A gente precisa entender isso. Precisamos saber o que são valores. Porque enquanto a gente rotular valores numa nota, não tem sentido. Valores é algo muito maior. Valores vêm do coração, do sentimento, do espírito. Valores é aquilo que vai ficar em nós, não é aquilo que passa. Porque os tesouros da terra vão passar, não vão? Mas nós vamos continuar. E esses valores que nós temos que levar conosco, porque o dinheiro vai ficar, os valores da terra vão ficar. Se admitirmos que a vida é uma obra direta de Deus e sua precisão, então isso mostra claramente a sua grandeza. Então, a vida não pode ser um problema, é apenas a oportunidade de fazermos dela um problema ou não. Olha o livre-arbítrio aí. Fazemos da nossa vida o que nós quisermos, não é isso? Deus nos dá a maior bênção, o que é? É a vida. O maior tesouro que nós temos é a vida. Embora muitos não aceitem isso. O maior tesouro que nós, espíritos, temos é a vida encarnada. Mas quem acredita nisso? Ninguém. Por quê? Porque a gente, quando mergulha nesta vida encarnada, a gente acredita que somos esse personagem da vida encarnada. Nós não entendemos que nós não somos esse personagem. Nós estamos vivendo esse personagem, como já vivemos milhares deles. Hoje é só mais um. Agora, nós, o Espírito, a essência, é que fazemos a diferença. Então, quando nós já vemos
espiritualizados, suficientes para entender, nós passamos pela vida sorrindo. Embora com os pés cheios de espinho, não tem problema. Por quê? Porque nós sabemos que tivemos o momento de chegar e teremos o momento de partir. E o que importa é o percurso entre a chegada e a partida. O que nós fizemos nesse itinerário? O que nós acrescentamos na nossa bagagem espiritual? O que nós vamos levar para a nossa verdadeira casa? Aí que está. Porque se nós reclamamos aqui, gente, imagine quando chegamos lá. Né? Quem já leu aí Nosso Lar, quem já viu alguns filmes espíritas, sabe como é que funciona, né, gente? Chega lá, é uma choradeira. Ai, se eu soubesse, sabia, só não quis colocar em prática. Nós sabemos, nós temos toda a consciência do que estamos fazendo aqui, espiritualmente falando. É que a gente se encanta tanto pela matéria que a gente acaba esquecendo. E aí começa a viver o personagem. Então, hoje eu sou Orlando. E aí? Sou só mais um na multidão. Agora, se eu entendesse quem é o espírito que está habitando este corpo, aí sim. Eu sou aquele que comanda esta máquina. Não ela que vai me comandar. Então, eu determino o que esta máquina faz aqui. Porque a vontade é minha e não dela. E aí nós começamos a entender, poxa, tem todo sentido. Então, quando Jesus fala que venceu o mundo, é justamente isso. Ele não se entregou aos prazeres do mundo. Ele soube viver as 4 estações e não se lamentou de nada. Ele encontrou pessoas difíceis no caminho, foi acusado, agredido. Mas nada disso o perturbou. Por quê? Porque ele sabia que estava aqui só de passagem. Ele não veio para ficar. E isso nos fortalece muito, quando a gente buscar esse entendimento que o Espiritismo nos dá. O Espiritismo nos mostra com todas as letras. Somos espíritos imortais. Então por que a gente está sofrendo? Qual o sentido disso? Tem pessoas que dizem que nós estamos num vale de lágrimas, de sofrimento. Eu não aceito essa ideia. Porque se eu estou num vale de lágrimas de sofrimento, Deus não é justo. Agora, se falar para mim que eu estou dentro de uma escola, aí eu acredito. Por quê? Porque Ele está me dando a oportunidade de vivenciar as minhas experiências. Então, eu vou fazer a diferença hoje com o quê? Com tudo aquilo que eu acumulei nas minhas reencarnações. Eu sou o resultado de ontem. Então, eu tenho que fazer o meu melhor. E reclamar da vida não vai me ajudar em nada. Muito pelo contrário. Vai me atrapalhar. Então, em boa definição, a pequenez moral da criatura humana é marcada pelas suas horas de lamentação. Quanto mais lastimamos a nossa vida, mais ela ganha uma aparência amarga e triste. O queixoso depõe constantemente contra a sua própria vida e sempre está achando culpados para isso, seja pessoas ou situações. Já repararam isso? Tudo o que nos acontece que não é bom, tem alguém culpado. Não é assim? Ou pessoas ou situações. Eu perdi o ônibus porque o cara passou 1 minuto adiantado. Não. Perdi o ônibus porque eu não me atendi ao horário de sair de casa. Eu cheguei correndo. Não. Eu vou até contar uma historinha aqui, é rápida, né? Trabalhei com um rapaz, gente boa, né? Legal ele. Eletricista. A gente trabalhava em ferrovia, oficina. Todo dia ele entrava na porta da empresa, tinha que andar uns 40 metros até o relógio de ponto, e tinha uma escadaria. Ele entrava no portão e começava a correr. Todos os dias. E a gente chegou um tempo que ficava sentado só olhando. Todo dia. E ele acreditava que aquela corrida do portão até o relógio de ponto ia salvar ele. Mas não salva, ele já estava atrasado. Então ele fazia aquela corrida tentando convencer-se de que ele era a vítima, mas não era. Se ele colocasse o relógio para despertar 5 minutos antes, ele chegava no horário. Mas o que acontecia ali? Ele se moldou à situação. Então aquela situação já fazia parte dele. E foram muitos anos. Teve advertência, teve suspensão, mas não mudou. Por quê? Porque ele se habituou àquela situação. E a nossa vida é isso. Se a gente não perceber, a gente está fazendo coisas repetitivas há muito tempo mesmo. Muito tempo.
tempo para cá eu comecei a entender a natureza. Não tudo, claro. Reclamava do frio, do calor, reclamava. Mas chegou um tempo eu falei, mas peraí, eu estou reclamando do quê? Está frio, tem um casaquinho velho lá, a gente coloca, né, uma touquinha no meu caso, né, tal, uma meia, a gente se aquece, não é verdade? Está calor, o homem tem essa vantagem, né, já tira a camisa, fica mais à vontade e tal. Está chovendo, tem um guarda-chuva. Aqui. Eu comecei a falar, mas eu estou reclamando do quê? Eu me cobrando, né? E olha que eu ainda tenho muito chão pela frente, eu não sei nada, mas eu falei, caramba. E aí eu comecei a entender. Quando eu me dei a chance de olhar a natureza desta forma, eu comecei a viver melhor. Então, no frio, eu curto o frio, eu gosto do frio. No calor, eu gosto do calor. Então, no verão, no inverno, na primavera, no outono, eu gosto das estações. Por quê? Porque hoje eu procuro viver cada estação, embora aqui no nosso clima é meio complicado, né? Mas se está frio, eu vou me aquecer. Se está calor, eu vou usar uma roupa mais leve. E a gente vai aprendendo. E com isso, eu percebi que eu deixei de sofrer um pouco menos. Então eu já não reclamo se está chovendo, se está frio. Eu vou daqui ali. Mas está chovendo, não tem problema, vou atravessar a rua. Eu não sou de açúcar. Entendeu? E aí eu começo a me reeducar naquilo que era para ser uma coisa normal. E quanto tempo eu fiquei equivocado? Então hoje eu agradeço a Deus pela chuva, pelo sol, pelo frio, pelo calor, eu só agradeço. Por quê? Porque Ele está me dando a oportunidade de vivenciar tudo isso. Tudo isso. Então, o meu colchão é duro, mas é o que eu tenho hoje. Né? E aí eu começo a olhar quem está na rua, ele que nem um colchão tem. Mas o meu travesseiro, ele também não tem. Não é comparar-se com ninguém, mas é entender que a minha dor não é maior que a dor do outro. O meu sofrimento não é maior que o sofrimento do outro. Então a gente começa a entender, poxa, a vida é uma bênção, ela é maravilhosa. Ela me dá tudo o que eu preciso, embora eu não saiba usar o que preciso. Porque eu confundo as coisas, necessidade com querer. E nem tudo que eu quero vai acontecer. Mas o que eu preciso será mandado, isso pode ter certeza. Agora tem que ver se eu estarei pronto para receber. Porque muitas vezes as bênçãos chegam, mas nós não estamos prontos para recebê-la. E ela passa. E a gente culpa Deus. Deus é injusto, Deus é mau. Não, você não estava atento à situação. Porque é isso que nós temos que fazer. Estar sintonizado com tudo que acontece na nossa vida. Com amor, com perdão, com alegria. E entender que muitas vezes uma pessoa agressiva, ela não é má. Ela está sendo agressiva porque ela está pedindo ajuda. Parece absurdo, não é? Mas preste bem atenção. Pessoas arrogantes, ela precisa se mostrar. Por quê? Porque ela tem essa necessidade. Começa a olhar com outros olhos. Caramba, eu já fiz muito isso. E eu cheguei à conclusão que eu estava mal. Eu não sou mal, eu estava mal. Então, qual é a minha diferença com outra pessoa? Nenhuma. São sentimentos iguais. E a gente tem as mesmas necessidades. Então, o pessimismo, na verdade, ele é o pai de toda reclamação. Ele reflete sempre a nossa incapacidade de lidar com a vida e com nós mesmos. E ao reclamar, nos colocamos predispostos a adoecer, do espírito e até o corpo, que afinal reflete a nossa condição interna. Então, isso a gente aprende no espiritismo, né, gente? Quando o corpo adoece, é porque o espírito já está machucado faz tempo. Não é o contrário, não. O corpo e o espírito, é espírito e corpo. Então, a enfermidade do espírito vai refletir no corpo. Veja o trabalho que nós damos para a espiritualidade. Não é pouco, não. Mas nem por isso eles desistem de nós. Eles estão sempre atentos, cuidando, parando. E tudo que pedem para nós o que? É uma sintonia. E o que é uma sintonia? Deixar o coração livre, para que eles possam nos atender, trabalhar em nós. Então, quando Jesus fala orar e vigiar, as pessoas confundem, Eu não tenho religião, mas ele não está falando de religião, não é isso.
O orar que Jesus fala para nós é o quê? É se conectar, é deixar a mente serena, o coração tranquilo, para que eles possam nos envolver. Então a gente dá a condição dele nos envolver. Então nós estamos conectados. E vigiar é o quê? É os pensamentos. Então, quando eu vou falar algo contrário à natureza, à vida, eu me corrijo. Opa! Obrigado, meu Deus, pela vida. Ela é maravilhosa. E a gente vai se podando, a gente vai se educando. Nós mesmos, a gente vai se limpando das mazelas que nós criamos em nós. E a gente precisa entender. Então, toda lamentação, ela espelha uma queda moral, onde, responsáveis pelas próprias ações, somos impulsionados a agir pela realidade que nós mesmos criamos. Então, estamos sofrendo? Tem um motivo e tem um causador aí. E não é o vizinho, não, é nós. É nós. Por incrível que pareça, muitas das pessoas não aceitam, mas toda a dificuldade que nós enfrentamos, nós criamos. E tudo através da mente, do pensamento pessimista, negativo. Tudo. Nós alimentamos o nosso mundo espiritual e ele vai nos retornar da forma que nós criamos. Então, o monstro que aparece para nós, é nós que criamos ele. Nós alimentamos ele. O tempo nós não sabemos, mas somos nós. Então, herdeiro de nós mesmos, esta realidade deve estar sempre em nossa mente, a qualquer suspeita de queixa que aparecer. Então, vai aparecer momentos da gente se reclamar da vida? Claro que não. Vai mesmo. E eu reclamo mesmo. Não tem conversa mole comigo. Reclamo mesmo. Não me tornei anjo ainda. Ele vai demorar muito. Reclamo. Mas, em algum momento, não é sempre, eu já consigo me podar. Já consigo me podar. Então, eu falo muito isso. Antigamente eu xingava no carro, xingava. Hoje eu já não xingo, já engulo. Mas eu pensei. Já não xingo, não buzino para ninguém, não. Não faço sinal, não. Mas eu ainda estou pensando. Já não falo, mas estou pensando. Essa parte é mais difícil. Porque eu sei comigo mesmo que eu estou errando. Mas tudo leva tempo, né, gente? Então a gente vai caminhando aí. E é assim. As dificuldades, elas existem para nos lapidar, para nos burilar, para nos fazer mais fortes. Elas surgem na nossa vida, gente, como uma forma de aprendizado. Então aquela história do Deus que pune, que mata, que castiga, isso é conversa fiada, isso não existe. Pelo menos para nós espíritas. Então Deus nos dá oportunidade. E cada oportunidade que nós realizarmos com afinco, com dedicação, sem lamentação, é um aprendizado a mais no nosso currículo espiritual. Mas a gente precisa acreditar nisso. Vamos passar por dores, por perrengues? Vamos. Vamos chutar algumas paredes? Vamos. Mas quando a gente começar a já não mais reclamar, já estamos dando um grande passo adiante. Então, que nós possamos entender a mensagem, que nós possamos ser abençoados, né, por essas luzes que tocam os nossos corações, lembrando sempre, nós nunca estaremos sós, nunca. Essa espiritualidade, ela nos ajuda na casa espírita, na nossa casa, no trabalho, onde nós estivermos, eles estão com a gente. Agora tem que perguntar se nós estamos com eles, porque a parte deles eles fazem muito bem feita, mas a nossa nem sempre nós fazemos. Então, erramos, não se culpe, não se cobre, não se xingue, não. Errei, paro, vou começar de novo. Quantas vezes for necessário? Até o momento em que eu falar, poxa, eu consegui. E eu consegui mesmo. É assim que tem que ser. Porque Ele nos auxilia, mas quem tem que pôr a mão na charrua, na enxada, somos nós. Então, por isso que a responsabilidade é nossa. E isso é meritório. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente chega lá na frente, olha para trás e fala, caramba, eu consegui. Todo machucado, todo ralado, não tem problema. Olhar para trás e falar, valeu a pena. E é isso que a gente faz quando reencarna e desencarna. Quando chega do lado de lá, a gente olha para trás, valeu a pena. Todo o sacrifício que eu fiz por mim mesmo, valeu a pena. Essa é a vida. Então, que Deus nos abençoe, nos ampare,
e que Jesus possa sempre tocar os nossos corações através desses amigos espirituais. Vamos fazer uma vibração, né? Sempre agradecendo, sempre elevando os nossos melhores sentimentos. Vamos agradecer ao mentor desta casa abençoada, que sempre nos recebe de braços abertos, tocando os nossos corações com tanto amor, tanto carinho. Vamos agradecer a toda essa espiritualidade amiga, que já sabe da necessidade de cada um de nós e já está cuidando de cada um de nós. Vamos agradecer ao nosso mentor amigo, este irmão incansável que nos acompanha durante toda essa jornada reencarnatória. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus. Obrigado, irmão, obrigado, amigo, pelo teu evangelho de luz em nossas vidas, por essa doutrina abençoada que tantas portas tem aberto na nossa caminhada, tanto esclarecimento tem nos dado. Obrigado, Mestre. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidades, e que possamos, Senhor, cada vez mais alegrar os nossos corações pelas bênçãos da vida, pelo teu amor, pela tua justiça. Obrigado, Pai. E que a luz se faça em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja, graças a ti, graças a Jesus, e muita paz a Deus. Amém.